Na sociedade gelada, o trono nunca é dado. Ele precisa ser conquistado com sangue. Quem será forte o suficiente para manter o poder diante de centenas de olhos à espera do menor deslize? Guerra Civil dos Babuínos. O duelo entre os dois líderes. Em meio aos penhascos íngremes da Etiópia, onde os ventos de inverno cortam a carne como facas, o trono gelada jamais teve um dia de paz. Um rei pode conquistá-lo com bravura, mas mantê-lo exige mais do que isso. E no momento da mudança das estações, esse poder é mais uma vez desafiado. O planalto etíope está coberto por uma névoa matinal cinza prateada. Nuvens envolvem os picos das montanhas com mais de 3.000 metros de altura como o manto de um deus ancestral. Bem no meio daquela terra aparentemente desolada, um reino está em movimento, o reino dos Gelada, os únicos babuínos de pelos vermelhos do planeta. Não muito tempo atrás, este lugar fora abalado por uma luta de vida ou morte entre um jovem desafiante e o brutal rei Tariq. Cano, filho do vento frio e da rocha da montanha, havia se levantado e derrotado aquele que governara por 3 estações chuvosas. O sangue manchava cada pedra. E no vento frio de Simien, uma nova dinastia nasceu. Contudo, em uma terra onde cada passo é precário, a vitória nunca significa o fim. Para os Gelada, o trono dura apenas enquanto o macho alfa conseguir convencer a matilha a segui-lo. Um pequeno erro pode levar uma dinastia ao colapso. Cano sabia disso melhor do que ninguém antes dele. Quando os primeiros raios de sol romperam as nuvens, a estepe de Simien brilhou em vermelho como brasas incandescentes. No penhasco mais alto,
Cano estava lá, sua juba vermelha brilhando como uma auréola de fogo. O vento soprava em seu longo pelo, fazendo-o parecer um deus guardando os portões do céu. A seus pés, a manada gelada despertou lentamente. As fêmeas se reuniram ao redor do novo líder, cuidando umas das outras como um ritual para saudar o poder. Os jovens machos permaneceram à distância, sem ousar se aproximar, mas também sem desviar o olhar do novo rei. Cano desceu, movendo-se pela manada como uma brisa calma. Não havia necessidade de ameaçar. Não havia necessidade de se exibir. Entre os gelada, a calma é a força mais poderosa. Em meio à grama ainda úmida com o orvalho da noite, ele parou diante de uma mãe que segurava delicadamente seu filhote recém-nascido. Cano se abaixou, tocando suavemente a cabeça da criança. Um pequeno gesto, mas o juramento de proteção de um rei. Mais atrás dele, as correntes subterrâneas ainda se moviam. Na borda da manada, alguns jovens machos observavam furtivamente. Eles não eram fortes o suficiente para desafiar, mas sua ambição era suficiente para se tornar uma sombra ameaçadora ao trono. Cano pressentiu tudo. Em meio ao vento que soprava pela encosta da montanha, ele percebeu a cruel verdade da realeza. Aquele que permanece no pico mais alto é sempre o mais solitário. O sol nasceu. O ar ficou seco, a poeira flutuando fina como fumaça nas encostas rochosas. Cano estava sentado entre seus filhos. Ao seu lado estava seu primogênito, Numa, a primeira esperança da dinastia. Enquanto o rebanho se limpava e procurava por pasto fresco, uma grande sombra caiu sobre o chão como a abertura dos portões da morte.
O abutre etíope, o velho caçador do penhasco, circulava os redemoinhos. Imediatamente avistou Luma, uma presa pequena e fácil, e o filho do rei. O alarme soou pela encosta da montanha. As crianças se dispersaram, segurando seus filhos junto ao peito. Cano saltou num instante. O abutre dobrou as asas e mergulhou como uma lança negra rasgando o céu. Mas antes que suas garras tocassem Luma, um rugido estrondoso ecoou. Cano investiu, com tanta força que a poeira rodopiava ao seu redor. O abutre se assustou, circulando bruscamente, perdendo impulso e desaparecendo no mar de nuvens. O filhote era segurado com força pela mãe, em segurança. E Cano permaneceu ali, suas penas vermelhas cobertas de poeira, os olhos brilhando, a respiração ofegante. Ninguém o aplaudiu. Mas cada gelada curvou a cabeça ao vê-lo passar. Para eles, um rei só é verdadeiramente reconhecido quando protege o que há de mais frágil no bando, os filhotes. No entanto, quanto mais ele demonstra sua força, mais isolado se torna. Porque a ambição no bando também cresce a cada vitória. A chuva retorna a Siniem. A grama jovem cresce como um milagre da ressurreição. Na beira da grama jovem, as mães se voltam para o vento, deixando os filhotes observarem enquanto separam cada folha macia. Embora os gelada só comam grama, a arte de escolher a grama é a chave para a sobrevivência, de encontrar a parte mais jovem, com menos sílica para evitar o desgaste dos dentes, a arma que determina o status dos futuros machos. Numa,
desajeitado e ansioso, tentou imitar sua mãe. Ele arrancou um grande tufo de grama, colocou na boca, mastigou algumas vezes e rapidamente cuspiu. Uma fêmea adulta se aproximou, gentilmente o puxou para perto e apontou para a raiz branca e macia, uma lição transmitida sem palavras. Não muito longe dali, outros filhotes praticavam seus primeiros movimentos como guerreiros. Empurrando, batendo, puxando grama das mãos. Essas travessuras eram como eles treinavam seus reflexos e resiliência para enfrentar os desafios quando crescessem. Do alto da rocha, Kano observava tudo. Seus olhos de repente suavizaram ao ver Numa lutando para encontrar o pedaço de grama certo. Um rei pode governar com suas presas, mas o futuro de sua dinastia reside nas pequenas criaturas que aprendem a sobreviver nesta montanha fria. Ninguém sabe, e em poucos minutos, essa paz frágil será destruída. Com o nascer do sol, o bando de geladas se estende pela encosta da montanha, arrancando diligentemente cada broto de grama. A cada arrancada, eles afiam suas mandíbulas fortes e dentes afiados como navalhas, o que determinará quem poderá lutar pelo poder no futuro. Os filhotes ainda brincam na grama, rolam na poeira, chamam uns aos outros com gritos estridentes e enérgicos. Kano descansa sobre uma grande pedra, os olhos semicerrados, mas as orelhas em constante movimento. Mesmo nos momentos mais pacíficos, ele nunca relaxa completamente. Porque, às vezes, o maior perigo vem daqueles que compartilham o mesmo sangue. Ao meio-dia, enquanto a luz do sol inundava a encosta da montanha, Numa deu seus primeiros passos. Mas, de longe, o grupo de jovens machos, agora adultos, com jubas vermelhas brilhantes e corpos fortes, se aproximava como uma corrente de vento. Não caçando. Não brincando. Mas desafiando o poder. De repente, eles avançaram em direção ao grupo de macacos jovens.
Um grito estridente ecoou. Cano saltou. Desceu a encosta correndo com a velocidade de uma flecha, levantando poeira de rocha. A batalha explodiu como um trovão no céu claro. Presas se chocaram, gritos rasgaram o ar. Os jovens machos eram fortes, mas não eram páreo para a loucura de um rei protegendo seu filhote. Alguns minutos depois, tudo estava em silêncio. Os rebeldes foram expulsos da manada, forçados a partir. Eles se reuniram em grupos errantes de machos, almas exiladas com olhos ardendo de ódio e ambição. Cano estava no penhasco, suas penas vermelhas manchadas de sangue. As primeiras chuvas da estação caíram, lavando o campo de batalha. O trono ainda era dele. Mas a paz, mais uma vez, desapareceu como névoa no topo da montanha. A estação seca retornou. Ventos quentes varreram Simim como lâminas em chamas, carregando consigo o cheiro de terra rachada e grama amarelada. Os riachos que antes alimentavam o planalto agora eram ravinas frias e rochosas. Onde a última água havia desaparecido semanas atrás. A manada de gelada se reuniu ao redor de Cano. Os olhos do rei se voltaram para o vale distante, onde apenas alguns raros trechos verdes permaneciam em meio à seca implacável. O caminho não era fácil, mas para um reino que vivia de pasto e água, a migração não era uma escolha, mas uma ordem da natureza. Cano deu o primeiro passo. Nenhum sinal verbal. Nenhum chamado. Um leve movimento do corpo foi suficiente para a manada entender, era a hora de partir dali.
O Gelada Vermelho deslizava pela encosta da montanha, parecendo um fluxo de lava vivo rastejando pela borda da Etiópia. O vento agitava a juba vermelha de Cano, fazendo-o parecer uma bandeira guiando o reino. Os filhotes de macaco se agarravam à mãe, com os olhos arregalados de curiosidade e medo. Eles ouviam as pedras rolando sob seus pés, sentiam o calor do solo e viam o céu mudar de cor a cada passo. Eles ainda não entendiam que o caminho à frente era ainda mais árduo. Mas a fé no rei era mais forte que o destino. No planalto etíope, onde o vento frio nunca dorme e os penhascos estão sempre à espreita, prontos para ceifar vidas. Fé e união são as únicas coisas que mantêm o reino vivo por mais tempo do que qualquer dinastia. Enquanto o sol poente incide sobre Simien, o céu se tinge de vermelho como fogo. A sombra dos Gelada se estende pela encosta da montanha, como a silhueta de uma dinastia que acaba de deixar sua antiga pátria em busca de um novo futuro, ou de uma nova guerra. Amanhã, quando pisarem em terras estranhas, quem estará à espera na escuridão? Um inimigo? Outro Gelada? Ou as almas exiladas que Cano expulsou da manada? Será que o rei terá forças para proteger a manada mais uma vez? Ou será este o momento em que um novo rival surge, desafiando a espiral infinita de poder do primata? Inscreva-se e ative o sino para não perder o próximo episódio. Uma batalha onde tronos são construídos com vento frio, pedras afiadas e o sangue daqueles bravos o suficiente para resistir. Um predador silencioso na grama amarela. Uma sombra da morte no céu. Quando leopardos e águias se encontram. Quem será o único a morrer? A batalha começa. Não há espaço para erros. Namíbia implacável. Leopardos e a sombra da morte no céu. No coração da árida África, onde o tempo está selado em camadas de areia vermelha, um mundo selvagem ainda opera silenciosamente de acordo com leis antigas, cruéis e fascinantes. Na Namíbia, o calor escaldante do dia e o frio de gelar os ossos da noite são apenas o prelúdio de uma sinfonia cruel de sobrevivência. Nesta terra aparentemente árida, a vida não existe simplesmente.
predadores silenciosos espreitam atrás dos arbustos secos. Criaturas que parecem pequenas guardam o segredo da adaptação perfeita. E cada passo na areia pode ser o último vestígio de uma vida. Há uma pessoa que caminha como uma sombra. Não deixa rastros, não deixa erros. Um símbolo de mistério e morte. O leopardo. A personificação do poder oculto na natureza. Sua pelagem amarelo clara, salpicada com um padrão de rosetas pretas, é ao mesmo tempo uma armadura de camuflagem e uma marca de identificação inconfundível. Seu corpo musculoso, com ombros altos, peito largo e pernas poderosas, permite-lhe escalar penhascos íngremes ou fugir em um piscar de olhos. Seus olhos âmbar, calmos, mais afiados como uma faca, refletem cada pequeno movimento ao seu redor. Sua longa cauda atua como um leme, permitindo-lhe manter o equilíbrio durante mudanças repentinas de direção durante a perseguição. Em particular, possui uma extraordinária capacidade de subir em árvores. Uma habilidade que o ajuda a evitar predadores e a esconder seus despojos. Ele vive sozinho, cada macho controla uma grande área. Deixa um rastro de cheiro para alertar intrusos. Quando um leopardo estranho entra em seu território, não termina bem. O leopardo é um caçador solitário, paciente e estratégico. Não opta por perseguir em espaços abertos, mas prefere espreitar nas sombras, aproveitando cada brecha no terreno para se aproximar sem fazer barulho. Suas presas são diversas, dependendo do ambiente e da oportunidade. Podem ser grupos de macacos, antílopes, javalis jovens ou presas menores. Se não tomarem cuidado, se tornarão seus alvos. O sol começa a lançar uma camada de luz amarelo clara, espalhando-se uniformemente sobre a grama seca. O espaço parece silencioso, mas a vida continua em silêncio. De longe, uma manada de impalas aparece. O impala é uma das espécies de presas mais comuns na savana africana. Mede cerca de 90 centímetros de altura, pesa de 40 a 60 kg, tem corpo esguio, pernas longas e reflexos extremamente rápidos. Pelo liso castanho avermelhado, barriga branca, com listras pretas características nas patas traseiras e orelhas. O macho possui um par de chifres curvos como uma foice, tanto para lutar quanto para sinalizar seu poder. Os impalas vivem em manadas, sempre em movimento, sempre alertas. Seu instinto de sobrevivência é velocidade e coordenação.
Mas, às vezes, apenas um passo em falso é suficiente para colocar a manada em um momento entre a segurança e o perigo. Uma sombra escura se aproxima lentamente. O vento sopra através da grama seca, carregando poeira fina que flutua no chão. A manada de impalas se levanta para comer, com seus longos pescoços curvados para baixo e depois erguidos novamente, sempre prontos para correr ao menor sinal. A distância entre eles e o leopardo diminui gradualmente. O corpo do leopardo está tenso como a corda de um arco. Seus ombros sobem e descem a cada respiração lenta, seus olhos âmbar fixos no alvo. Um impala está se separando da manada, movendo-se diagonalmente em direção aos arbustos onde está emboscando. Suas garras estão prontas, sua cauda está rente ao chão e cada músculo ao longo de sua espinha se contrai. O impala baixou a guarda. A oportunidade chegou. De repente, o leopardo atacou. Rápida e decisivamente. A presa não conseguiu resistir. Toda a manada fugiu em caos. Após a caçada, o leopardo carregou o corpo da presa para um local longe de outros competidores. Sozinho na natureza selvagem, o forte não é apenas aquele que mata a presa, mas também aquele que a protege dos olhares distantes. Neste mundo, onde a vida e a morte estão a apenas um passo de distância, o leopardo continua sendo um artista silencioso e cruel. O acasalamento dos leopardos não é fixo, geralmente ocorrendo durante a estação chuvosa. A fêmea só sinaliza quando entra no estro, um processo que dura vários dias. Ela emite um feromonil característico e deixa uma marca com urina ou esfregando-se em árvores. O macho, ao reconhecer esse sinal, aproxima-se silenciosamente da fêmea.
A competição pelo acasalamento entre dois leopardos machos pode eclodir a qualquer momento. O macho vencedor acasala com a fêmea. Eles acasalam muitas vezes e por muitos dias para aumentar a chance de concepção. Após o acasalamento, o macho vai embora, deixando a fêmea sozinha para criar a próxima geração. O período de gestação dura cerca de 3 meses. A leoparda fêmea encontra um local isolado, dando à luz de 2 a 4 filhotes. A mãe leoparda precisa se mudar constantemente para um novo local para distrair predadores como hienas, ou até mesmo os da sua própria espécie. Quando os filhotes têm cerca de 6 a 8 semanas de idade, eles começam a emergir do ninho e continuam suas aulas de caça para sobreviver no mundo hostil. Eles não são mais perseguidores. Eles serão novos predadores, herdando o instinto do sangue, a sombra da floresta e o olhar do silêncio. Mas, enquanto ainda são jovens, fracos e inexperientes, sempre enfrentam perigos que podem surgir a qualquer momento. Na vasta pradaria, uma sombra escura varre o céu. A águia marcial. O predador supremo no céu. Com envergadura de até 2,5 metros e peso superior a 6 kg, é a maior espécie de águia do continente. As penas marrom escuras que cobrem o dorso contrastam com a barriga manchada de branco, fazendo com que o corpo gigante quase se dissolva na luz forte do sol do céu da savana. Seus olhos amarelo escuros examinam o solo em busca de movimento, tão aguçados que conseguem detectar presas a centenas de metros de altura. Seu bico curvo é afiado como uma foice, e suas pernas musculosas, com garras grossas e curvas, são fortes o suficiente para perfurar o crânio de um pequeno antílope. Ao contrário de outras aves de rapina, que costumam estar com pressa, a águia marcial é paciente. Ele plana silenciosamente, usando as correntes térmicas para manter uma altitude estável, quase sem bater as asas. Esta ave vive sozinha a maior parte do tempo. Eles só se juntam durante a época de reprodução, geralmente no início da estação chuvosa, quando o alimento é mais abundante e as árvores são densas o suficiente para cobrir o ninho. O casal escolhe a árvore mais alta da região, entrelaçando galhos em um ninho de até 2 metros de largura, reforçado ao longo de muitos anos. Cada ninhada geralmente tem apenas um ovo, raramente 2. A mãe choca os ovos por quase 2 meses, enquanto o pai defende o território e caça por alimento.
Quando os filhotes nascem, eles são cuidadosamente cuidados por semanas, mas se houver dois, o indivíduo mais fraco muitas vezes é deixado para morrer de fome. Sua dieta é variada. De pássaros grandes, babuínos jovens, lebres, a antílopes jovens que acabaram de deixar o rebanho. Mas o mais assustador é sua capacidade de mirar em criaturas que parecem estar protegidas, os filhotes de leopardo. Se houver apenas uma abertura, se a mãe deixar o ninho para caçar por muito tempo, a águia tirará suas vidas tão levianamente quanto um vento frio soprando na grama. O céu da manhã está coberto por uma camada de luz amarela suave, estranhamente calma. Na estepe seca, a mãe leopardo e seu filhote deixam o ninho para caçar. Enquanto isso, no topo de uma árvore imponente, a águia marcial está imóvel como uma estátua de pedra viva. Seus olhos amarelo escuros a seguem. Ela não tem pressa. O tempo é o aliado da paciência. Diante de seus olhos, cada movimento abaixo é claramente visível. Ela inclina a cabeça ligeiramente para ajustar a visão. Abaixo, o chão cintilava com a luz do amanhecer, intercalado com sombras tênues dos arbustos baixos que tremulavam com a brisa suave. Um filhote saiu. A águia já havia mirado. Suas asas estavam ligeiramente abertas, apenas o suficiente para sentir as mudanças nas correntes de ar. Seu corpo estava tenso como a corda de um arco. Seus pés se apertavam com força na casca rachada, produzindo um som seco e estridente, tão fraco que mal podia ser ouvido do chão. Cada vez que o filhote levantava a cabeça, cada vez que suas penas esvoaçavam ao vento, elas apareciam em sua visão como pontos de luz em movimento em uma imagem estática. O tempo parecia ter parado. No momento em que o filhote levantava a cabeça, com a luz do sol brilhando em seus olhos, ele sentia a escuridão descer. Em apenas alguns segundos, a águia levou sua presa até um galho alto, onde a folhagem cruzava a luz do amanhecer, dividindo a fronteira entre o vencedor e o restante da savana. Mas, ela não sabia que estava sendo observada. A mãe leopardo tinha visto tudo. De repente, a mãe leopardo pulou na árvore. As asas se esticaram em instinto de defesa, mas era tarde demais. A batalha feroz terminou depois de mais de 10 minutos, e a mãe leopardo conseguiu capturar o inimigo que havia roubado seu filhote bem na árvore. O ambiente parecia estar silencioso novamente, a luz do sol não era mais tão brilhante quanto pela manhã. Como se nunca tivesse havido um confronto. No mundo selvagem, onde cada momento pode ser o último, não há espaço para negligência. Só existem aqueles que nunca desistem. Esta foi uma batalha entre uma mãe disposta a escalar o pico perigoso, apenas para recuperar o mais importante. Não a vitória, mas a vida.
Mas nem todas as asas no céu da Namíbia são violentas. Enquanto a águia guerreira governa as planícies áridas e espreita do alto das árvores, outro rei guarda seu território nas águas mais calmas. Nas lagoas profundas, a águia pesqueira africana. Silenciosa, precisa e mortal. Com sua plumagem poderosa, sua cabeça e peito são brancos como a neve, enquanto suas costas e asas são cobertas por um marrom avermelhado profundo, a águia pesqueira se destaca majestosamente contra o céu azul. Seu bico grande e profundamente adunco é amarelo brilhante com uma ponta preta afiada, como se esculpida em obsidiana. Seus olhos amarelo-alaranjados penetram as ondulações, nenhum movimento escapa de sua visão. Sua envergadura é superior a 2 metros, e cada batida de suas asas faz o espaço acima da água tremer levemente. Mas, ao caçar, ela não precisa bater as asas. Ela plana. Plana. E espera. Elas vivem em pares, unindo-se por anos. Seus ninhos geralmente estão localizados no topo das árvores ribeirinhas, construídos com galhos secos e crescendo a cada temporada de reprodução. Geralmente, há 2 ovos, mas apenas um filhote sobrevive, após meses de rigorosa seleção natural. Ao contrário de outros predadores de sangue frio, a águia pesqueira não ruge nem persegue. Ela escolhe precisão, silêncio e elegância. Seu principal alimento é o peixe. Mas, quando escasso, está pronta para caçar outras espécies ou até mesmo roubar presas de cegonhas ou garças. Uma brisa suave sopra, agitando suas penas brancas, mas seus olhos laranja-dourados não piscam. Daquela altura, ela olha através da água cintilante, onde a luz do sol se reflete em milhares de escamas prateadas ondulantes. Abaixo da água límpida, sombras tênues se movem entre as densas algas. Um cardume de peixes está à espreita, e cada pequeno movimento chama a atenção do caçador que espera lá em cima. Ela não tem pressa. O tempo é algo que a águia pesqueira entende melhor do que qualquer outra espécie. Um aceno suave. Um peixe se desprende do cardume, rumo às águas rasas, agitando as nadadeiras ligeiramente perto da superfície do lago. A luz atinge suas costas, criando um raio prateado que brilha por um instante. Esse é o momento. Não precisa de impulso. A águia mergulha na água. A água só tem tempo de tremer por um instante, a águia abre as asas. Suas garras se fecham em torno do peixe, erguendo sua presa do lago. Gotas d'água caem em raios brilhantes atrás dele, desaparecendo ao sol da manhã. Abaixo, a água retorna à sua calma familiar. Mas o céu de onde a águia acabou de partir ainda guarda os vestígios de uma caçada perfeita. Na África, cada rajada de vento, cada olhar, pode ser o começo da vida ou o fim. Sob a copa onde o encontro entre a águia e a mãe leopardo acaba de se acalmar, o silêncio temporário retorna à savana.
A paz na savana é um momento precioso, mas não significa que não haja perigo. Escondidas atrás dos arbustos, longas sombras aguardam lentamente a oportunidade. A piton africana. Aquela que espalha medo com seu silêncio mortal. Uma predadora cujas vítimas muitas vezes não reconhecem até que seja tarde demais. Com um comprimento que pode ultrapassar 6 metros e um peso superior a 100 kg, é uma das maiores pitons do mundo. É uma máquina muscular viva, criada para espremer e matar. Todo o seu corpo é coberto por escamas escuras, uma mistura de cinza, marrom e preto, criando padrões semelhantes a rochas, ajudando-a a se esconder perfeitamente em solo árido ou em arbustos densos. Sua cabeça é plana e larga, e seus pequenos olhos têm pupilas verticais, o suficiente para observar o movimento. Combinado com os órgãos sensores de calor ao redor de sua boca, isso ajuda a rastrear o calor de suas presas mesmo no escuro. A piton africana não caça com ataques rápidos, mas com absoluta imobilidade. Ela fica à espreita por horas, até mesmo o dia todo, esperando que alguém azarado se aproxime acidentalmente. A época de reprodução geralmente ocorre no início da estação chuvosa, quando o ambiente é favorável e as fontes de alimento são abundantes. O macho segue um rastro de feromônios para encontrar a fêmea. O acasalamento ocorre silenciosamente em arbustos ou terrenos frescos e úmidos. Depois disso, a fêmea encontrará um local isolado para depositar os ovos. O especial é que a piton fêmea se enrolará ao redor do ninho de ovos para protegê-los, chegando a vibrar o corpo para gerar calor e mantê-los aquecidos durante o período de incubação, que dura cerca de 2 meses. Quando os ovos eclodem, os filhotes têm cerca de 50 centímetros de comprimento e são totalmente equipados com instintos de sobrevivência. Eles se dispersam rapidamente, iniciam suas vidas solitárias e imediatamente se tornam alvo de outros predadores, de aves de rapina a cobras grandes e hienas. Somente os indivíduos mais rápidos e bem escondidos sobreviverão até a idade adulta. Sua alimentação é muito diversificada, desde pássaros, lebres, pequenos antílopes até filhotes de crocodilo ou leopardo, se houver oportunidade. A mordida da piton das rochas é extremamente precisa, seus dentes são angulados para dentro para ajudá-la a se fixar na presa. E após essa refeição, ela não consegue comer nada por semanas, até meses. Na tarde quente, enquanto o chão fumegava e o vento seco soprava através dos arbustos baixos, o leopardo caminhava levemente por entre eles. Mas havia um som vago e estranho. Não o som de galhos secos quebrando sob seus pés, mas algo se movendo. O leopardo começou a brincar com sua presa. Sem atacar imediatamente, deu alguns passos para frente e depois recuou, seus pés se movendo como se dançassem entre a grama seca. Garras afiadas emergiram das grossas almofadas de seus pés, roçando levemente a poeira, fazendo com que uma fina camada de poeira flutuasse na luz do crepúsculo. O leopardo ergueu os ombros, todo o corpo esticado como uma corda. O vento diminuiu. O espaço estava sufocantemente silencioso. Inesperadamente, eles investiram um contra o outro.
Parecia que haviam vencido, mas desta vez, o leopardo só pôde recuar diante dos apertos e contra-ataques da Piton que o fizeram sufocar. O leopardo desistiu. Não porque fosse fraco, mas porque na natureza, a vida não é para os imprudentes. E o leopardo entende que, às vezes, a fronteira entre a vida e a morte pode vir de um aperto. A Namíbia é uma terra onde os fortes não caçam apenas para viver, mas também para sobreviver após a caça. Cada passo do leopardo, cada abrir de asas da águia ou o aperto silencioso da piton africana. Todos são tambores de uma sinfonia de sobrevivência. Em meio à beleza encantadora da natureza, escondem-se as leis mais severas que nenhuma espécie pode esquecer. Se você ama as batalhas ferozes da natureza, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum momento emocionante de sobrevivência.